sempre os ataques, roubavam, inclusive a polícia atacava ele para roubar o banco. Porque ela dizia, eu não vou pagar juros em banco, se eu coloco meu dinheiro no banco, eu estou contribuindo para o sistema capitalista crescer. Então ele guardava, ele tinha seu próprio banco, havia um quarto onde ele guardava o seu dinheiro, e eram sacos e sacos e sacos de dinheiro, e havia uma pessoa que tinha a chave que guardava. E a polícia sabia disso. E muitas das agressões contra a Fela era para roubar Fela. Porque eu vou dizer para vocês o que Fela fazia com isso. Fela, na época que eu conheci ele, nos anos 70, Fela ganhava milhares de dólares por semana, porque todos esses discos estavam se espalhando por todas partes. E Camerun, Benin, Gana, eram centros de redistribuição. Fela produzia seus próprios discos. Eu não sei se vocês sabem disso. Ele produzia seus próprios discos. Ele tinha uma gravadora de, acho que nessa época eram de 8 pistas, onde ele produzia seus discos fora e daí se espalhavam aí nos mercados. Eram gravados ao vivo, né? Sim, ele gravava no estúdio. Ele tinha primeiro, antes de que queimaram, antes do ataque, ele tinha um pequeno estúdio dele, onde ele fazia as gravações. E esses discos se espalhavam. E na época que eu conheci Fela, dos anos 70, que eu tinha uma comunhão intensa com ele, Fela ganhava milhares e milhares de dólares por semana. E Fela tinha uma questão, havia um dia, ele havia instaurado um dia que era o dia que ele chamava o dia de redistribuição. Sabe o que Fela fazia com esse dinheiro? Eu várias vezes, ele me levou com ele. Era os martes, as terça-feiras, acho que o dia da redistribuição, de noite. Lembra-se que a Nigéria, naquela época, acabava de sair da guerra civil. Lagos estava cheio de milhares de alijados, 10 mil, 20 mil pessoas vivendo na rua, mulheres prostituindo-se, as jovens. É por isso que ele abriu a comuna. Todas as jovens sabiam que podiam ir lá e encontrar um emprego. Ninguém era recusado por Fela. Haviam dissidentes políticos lá do Congo que estavam escondidos lá, com as malocações do Lumbumbista, dirigente do Lumbumbista. Eu conheci ele lá, escondido lá. Levou tempo antes que eu soubesse que era Casmalô, locação. Era alguém que falava francês, era amigo de Fela, mas eu não sabia quem era. Pensava que Fela me falou que era um camerunês. Até um dia em que ele me revelou, sabe quem é? É Casmalô, locação. Eu digo, não, espera. Aquele que assessor de Lumumba, falou-se esse Caçongo. Está aqui, Caçongo viveu anos e anos escondido nessa comuna. Havia gente de todas as partes, os dirigentes do Partido Comunista do Camerun, o UPC, que foram dizimados pela repressão francesa. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa história. Morando com Fela, e aí de todas as tendências estavam escondidos lá. Então ele queria um lugar que fosse um lugar de liberdade e de pensamento, onde todo mundo podia morar juntos. Então, Lagos tinha crescido enormemente a causa da guerra civil. Todo mundo estava correndo para Lagos, buscando emprego, e não havia emprego. Então as mulheres terminaram na rua prostituindo-se. Os homens que tinham lutado durante a guerra civil sem braços, às vezes com os 2 braços cortados, sem pernas, você via espalhados por toda. Havia bairros inteiros de alijados. Fela ia lá às terças-feiras e as mulheres iam para distribuir o dinheiro. Eu vi Fela distribuir em uma noite mais de 20 mil dólares em Naira. Prostitutas. Fela tinha uma relação, prostitutas adoravam ele, porque Fela era um dos grandes lutadores que lutou sempre para o direito da mulher. Vocês vão talvez ficar choquados, mas ele falou que as mulheres têm direito a utilizar seus corpos como elas entendem. Ele falou: se o Estado não está dando emprego, para que eles possam sustentar seus filhos, e elas solamente podem utilizar seus corpos para sustentar seus filhos enviados para a escola, eles deveriam ser respeitadas. E ele lutou, foi um daqueles que falou: ninguém pode utilizar a palavra achau em minha casa, que é a
palavra pejorativa para prostituta chau. Não se poderia chamar a uma mulher de chau na casa dele. Como ele proibiu as mulheres dele de alisar cabelos ou utilizar cremes para esclarecer a pele. Eram coisas que eram leis. Eu vi Fela fazer esse tipo de distribuição muitas vezes. Um dia eu falei para ele: Fela, tu sabe uma coisa, que isso não vai mudar a condição das pessoas. Tu está distribuindo milhões de dólares todas as terças-feiras, mas enquanto esse sistema não mudar, não vai mudar a sociedade, não vai seguir persistindo. Ele olhou para mim, ele me falou: olha, quanto tempo levou para a Revolução em Cuba? Eu falei: 60 anos. Ele me disse: aqui pode levar 100 anos, para que a sociedade mude. Ele me falou: eu não me sinto bem dormindo com esse dinheiro enquanto eles estão ali na rua, nessas condições. Então eu tenho que me desfazer desse dinheiro e servirá para algo. Essa era a visão dele. Você pode me dizer que era naif, que era inoperante, tudo o que você quer. Mas eu sentia que havia algo nesse homem que era importante. Ele estava dizendo, na realidade, eles são minha responsabilidade. Essas pessoas são, eu sou responsável deles. Sou eu. A responsabilidade começa comigo, então eu vou fazer o que eu posso. Então esse era o tipo de fé que eu conheci. E outra das coisas que essa fé que era sexista, era muito contraditório, como tudo ele acaba de dizer a verdade, a contradição, e eu falei, a contradição somos nós, todos nós somos feitos de um bloco, é mentira isso. O bloco é a religião que nos diz que devemos pensar isso. E Fela rompeu isso comigo e falou: não, somos seres humanos. E ele assumia essas contradições, por isso que ele não se escondia para lá. Ele tinha instituído um dia, era o dia dos xingamentos, onde as mulheres xingavam ele, e ele não podia responder, ele só podia escutar. Era cada 15 dias, eram horrores. Cada 15 dias, essa era a lógica dele. Ele disse: olha, as mulheres devem poder se expressar livremente sem que eu falo, porque eu sou o chefe. Mas elas devem ter um dia em que elas falam e me dizem, e elas diziam horrores. E ele me permitia assistir a isso, e não somente eu, os amigos íntimos dele podiam assistir. Ela não tinha esse problema. Então eram problemas sexuais, todo tipo de coisa. E o problema é que elas tinham, você sabe que Fela casou com 27 mulheres, mas Fela era estéril. Passou por um longo período de esterilidade. Você pensa que um desses ataques, os militares deram tantos golpes nos testículos dele, que Fela chegou a ter uma sperm count, como se diz, contagem de esperma muito baixa, que impedia ele de fecundar sua esposa. Então é uma dessas coisas que elas ficavam muito com essa preocupação de ter filhos. Porque na África é vital: se você não tem filho, você não é mulher. Na África tradicional, se você não tem um filho, você não é mulher. É a linhagem, né? É a linhagem. Sim. Então, a questão é ele com todas as 27 mulheres, imagina, e sem poder ter filhos. Então é um problema para ele. Ele gastava muito buscando remédios tradicionais para curar a esterilidade. Então Fela era tudo isso. Era aquele que se falava dos egípcios, dos ovnis, das viagens intersiderais. Era tudo isso. Qual é a história por detrás de Expensive Shit? Expensive Shit? Aí está explicado. O título é Merda Cara. Aí está esse é o título desse capítulo. Eu queria saber se você conheceu a música de Chico Sainz e notou a semelhança, porque eu vendo o documentário sobre isso, eu deixei muita semelhança na forma até física de Chico Sainz cantar e dançar. Mas ele me explicava precisamente foi isso. Porque é o tipo de música que a gente via muito naquela época. Uma parte do grupo, parte da Zona Norte, que era Chico,
Pace, eles têm uma coisa de soul, de hip hop, e a gente aqui do centro, de Candeia, já era ligado em música africana. Então esse encontro daí das turmas foi fundamental. E basicamente o Mangue Beat é alimentado por hip hop e música africana. Para o senhor, o que há de bom no mundo hoje? O que há de bom no mundo hoje? Nós somos bons, maus, somos todos, mas a transformação tem que vir de nós. Então eu acho que o que é de bom é que temos um pensamento crítico que devemos utilizar. E o ser humano tem isso. Ele tem a possibilidade de não fazer o que ele está fazendo. Tem essa possibilidade. Os animais não, os animais matam, comem e vão embora. Mas nós temos a possibilidade de parar as coisas que nós sabemos que não estão sendo, criando uma situação de convivência harmoniosa. Homem, mulher, homem, natureza, mulher, natureza, enfim, todas as diferentes relações. O que é de ruim no mundo hoje? O que é de ruim no mundo hoje? Nós também. Tá bom. Já? Acho que já. Entendeu, Jandir? Ok. Acabou. Então agora posso. Agora.